quero apresentar para vocês o nosso patrocinador, que é a Victor Vision. Eles estão há 11 anos no mercado, oferecendo toda a linha de displays gráficos coloridos com tecnologia touchscreen e interface serial, que irá facilitar na criação do seu produto. Então você que está desenvolvendo um projeto, seja ele acadêmico ou profissional, entre lá no site victorvision.com.br e confira toda a linha de displays inteligentes, displays com tecnologia Android, displays com interface HDMI, muito úteis para a linha Raspberry. E para você poder aprender tudo isso, eles estão oferecendo um kit de desenvolvimento com um display de 2.8 polegadas, cartão de memória, hardware, shield e biblioteca para a linha Arduino, além de possuir um software que é o UniQView AD, que irá facilitar na criação de interfaces gráficas modernas e eficientes. Então não perca tempo e entre lá no site da Victor Vision e confira toda a linha de produtos que eles estão oferecendo. E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo com vocês. Hoje a gente vai falar aí da segunda parte do nosso projeto do nosso dimmer com o microcontrolador STM8. Para quem não me conhece, pessoal, para quem chegou aqui no canal e ainda não conhece o canal, tá? Eu sou engenheiro eletrônico e esse canal aí tem o objetivo de divulgar assuntos relacionados à engenharia eletrônica, projetos e programação de microcontrolador, como é o caso aqui, né, de uma programação com o microcontrolador STM8. Bom, já vou pedir para você se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo se você gostar do conteúdo, compartilha esse canal e esse vídeo com os seus colegas nas suas redes sociais e o pessoal habilita o sino para que você possa receber aí as notificações assim que eu postar um novo vídeo. Tem vídeo toda semana, beleza? Bom, então vamos lá, pessoal. Para quem não conhece, para quem não viu, né, eu recomendo que entre lá no meu canal, veja um vídeo antes desse, que é o vídeo de um dimmer, parte 1, tá, de um dimmer com microcontrolador STM8. Tá, lá eu vou explicar, lá eu expliquei para vocês toda a parte de circuito, drive com um tiristor SR, um BT151, tá, também um circuito de sincronismo, tá, com um optoacoplador, um CNY17, então dá tudo explicadinho lá para vocês. E como para o vídeo não ficar muito grande, eu dividi em duas partes, e essa é a segunda parte, onde eu explico a parte de programação. Tá? Bom, primeiro, eu fiz o código aqui no IAR, tá? O microcontrolador que eu estou utilizando, esse cara aqui é o STM8S003K3, tá? Eu vou deixar o código aqui, o link para você baixar esse código na descrição desse vídeo, tá? E o que a gente tem aqui? Primeira coisa, pessoal, caso você tenha dúvidas de como programar o STM8, eu tenho um vídeo aí na playlist, tá, do canal, onde eu tenho alguns tutoriais iniciais para quem não mexe nada com STM8, tá? Então, como criar projeto, como fazer um pisca-LED, tem tudo lá no canal, beleza? Então, primeira coisa, pessoal, eu tenho aqui uma rotina de delay, tá? Esse include aqui é padrão aqui do IAR, tá? Aqui eu tenho as definições do microcontrolador, os registradores, as coisas estão todas definidas aqui dentro, tá? E eu criei esse cara aqui, ó, que é o delay.h, tá? Lembrando, pessoal, que tudo que está entre maior e menor, né, são arquivos do sistema, né, do IAR, tá? E o que está entre aspas são arquivos do usuário, tá bom? Então, por exemplo, se eu clicar aqui com duas vezes botão direito e abrir esse arquivo, né, eu vou ter aqui a definição dele, tá? Então aqui são o ponto H, tá? Se eu quiser dar uma olhada aqui, tem o workspace, eu quiser dar uma olhada nas funções, ó, eu tenho delay aqui, tá? Deixa eu só ampliar aqui para vocês, ó. Então eu tenho essas rotinas que foram criadas, né, primeiro em assembly, tá? Por quê? Para eu poder ter exatamente o tempo, né, de 100 microsegundos, tá? Então ele foi criado dessa forma. Tá, eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque não é o objetivo desse vídeo. Depois eu posso até fazer um vídeo, comenta se você quer que eu explique essa rotina aqui em assembly, tá bom? E uma vez que eu fiz essa rotina aqui, ó, de 100 micro, que é exatamente 100 micro, tá? Até porque ela conta o número de ciclos exatamente para dar esse tempo. Depois é usado aqui, ó,
para eu gerar uma rotina de delay em milissegundos, tá? Então, quando a gente vê lá no osciloscópio, vocês vão ver que tem exatamente essa rotina, tá? Interessante, pessoal, observar o seguinte, que essa rotina é para um determinado clock do microcontrolador, tá? A gente está trabalhando aqui com um clock, ó, de 16 MHz, tá? Cadê aqui? Eu tenho que mudar aqui, ó. Tá errado, tá? Ele tá com 16 MHz é frequência master e a frequência do CPU também está em 16 MHz, que é o que está aqui. Beleza? Bom, deixa eu compilar aqui. Beleza. Então vamos lá. Vou começar explicando. Então primeiro, como eu vou usar essas funções? Eu incluo aqui, faço uma diretiva de inclusão para as definições dessas funções. Crio aqui os IOs, tá? Então aqui, trigger port, vai estar no port B, tá? Aqui é o GPIO B. O sinal vai estar no pino 0, então é o PB0. Beleza? Então aqui, por exemplo, vai ser o PB0, tá? O saída do sinal, então esse aqui é o sinal de trigger, que é o sinal que vai, né, que recebe lá do sincronismo. Tá? Porque, como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu preciso de um sincronismo com a rede elétrica, tá? E esse sincronismo é utilizado pela interrupção, então eu tenho que definir qual que é o pino que eu vou usar. Então eu estou usando aqui o pino PB0. O PB1, pessoal, aqui ó, tá? O PB1 é o pino que vai mandar o pulso do trigger, tá? Para eu poder ligar aí o meu SR, tá? Que está no port PB1. Por isso que eu estou colocando aqui out port, que é definido como port B, né? O GPIO B, e o pino 1, beleza? São variáveis, tá? Essa é uma variável que vai ser usada para contar o intervalo, e esse é o intervalo, que é aquele tempo que eu falei para vocês lá né, como é que fala? Do disparo, né? Disparo do SR, beleza? Então, se tiver dúvida, volta lá no vídeo anterior. Interrupção, então interrupção externa, tá? Que é decorrente lá do PB0. Então toda vez que ocorrer uma interrupção externa, o que eu vou fazer? Eu vou zerar esse contador aqui, ó, que é o TMP, tá? Porque o contador, esse TMP, ele vai ser usado aqui embaixo, ó, na interrupção do timer 1, beleza? Então veja bem, ó, ele vai ficar contando. Quando ele incrementar isso aqui, esse TMP, ele vai verificar se o TMP é igual ou maior que o intervalo, que é o intervalo que eu já vou explicar para vocês. Vamos assumir aqui um valor, tá? Se ele for maior e menor do que o intervalo mais 1, ele vai levantar o pino de saída, o out port, tá? O pino de saída que manda o pulso para o SR. Então veja bem, eu estou lá, ele está contando o TMP chegou a um certo valor, o que vai acontecer? Ele vai lá e levanta aquele pino, tá? Ele vai permanecer ligado durante um intervalo que representa 1 aqui, ó. Porque veja bem, eu tenho intervalo mais 1, beleza? Então ele vai ficar nesse intervalo 1. Fora desse intervalo, ele vai cair no else e vai para 0. Então ele vai gerar apenas um pulsinho de 100 microsegundos, tá? Uma vez que aqui o timer ele tá configurado para 100 microsegundos, tá? Então a cada 100 microsegundos ele cai nessa interrupção aqui, ó. Cada 100 microsegundos. Beleza? Aqui são os protótipos de função, tá? Que eu tenho que criar, tá? A função que configura o microcontrolador, configura essa função, na verdade, ela vai chamar todas essas outras, tá? É mais para organizar aqui o meu código. O código é estruturado. Então aqui configura o clock do microcontrolador para 16 MHz, aqui as portas, aqui a interrupção externa, aqui eu estou usando para configurar o timer 1, e aqui para configurar o conversor analógico digital. Por quê? Porque esse sinal aqui, pessoal, de intervalo, ele vai ser configurado de acordo com um trim-pot que é colocado na minha plaquinha lá, tá? Na minha placa, no meu kit do STM8. Tá? Então ele é feito uma leitura, né? E feito um cálculo para jogar nesse valor aqui, tá? Então eu tenho aqui a minha função principal. A primeira coisa que eu faço é chamar aquela função config, ó, que ela está aqui embaixo, e na função config ele vai, primeira coisa, configurar o clock, configurar o GPIO, interrupção externa, timer, ADC, dá um tempo de 1,5 segundo e habilita a interrupção geral, né? A chave geral de interrupção, tá? Essas funções aqui, pessoal, eu já expliquei
em vídeos passados, vocês podem estar consultando lá na playlist de STM8. E aqui basicamente é o que? Eu configurar o clock para 16 MHz, tá? E habilitar aqui o ADC, o clock do ADC, tá vendo? Estou habilitando aqui o clock que é do módulo conversor analógico digital e do timer 1, tá? Porque eu estou utilizando esses dois periféricos, tá? Uma vantagem, pessoal, do microcontrolador STM8 é que ele tem uma vantagem com relação ao consumo dele, né? É justamente essa, pessoal, porque os periféricos, eu posso desabilitar o clock dos periféricos, então os periféricos eles ficam, digamos assim, desligados, né, não consumindo energia do teu microcontrolador. Então você só vai habilitar, entendeu, aquele clock que você quer utilizar aquele periférico, tá? Então aqui eu utilizo, faço a configuração dos I/Os, né? Então eu reseto primeiro qualquer configuração do porte B, do tipo I/O B, coloco como entrada, ó, o out port, que é o GPIO B, o sinal de trigger que está vindo lá em cima, pessoal, lá no define, e eu coloco ele como o quê? Como input, pull-up, interrupção. Tá? Então, olha, GPIO mode, in, de input, pull-up e IT de interrupção. Tá? Então, eu estou habilitando a interrupção, né, do sinal, né, do pino trigger, do trigger port. Tá? E no caso de saída, veja bem, eu tenho aqui GPIO mode, out, push-pull, então eu quero ele como saída, tipo push-pull, né, o drive push-pull, e eu quero ele rápido e nível lógico baixo, inicialmente. Tá? Que condição é essa? Aqui do sinal out, que também está definido lá no define, do out port, beleza? Aqui a gente tem o que? Configuração da interrupção externa, tá? Então aqui eu zero qualquer tipo de configuração anterior, tá? Aqui eu vou ajustar como prioridade 0, tá vendo? Prioridade 0, né? Interrupção do porte B, e eu quero uma interrupção de rise e fall, ou seja, tanto na borda de subida como na borda de descida, tá? Pessoal, lá no vídeo anterior eu fiz utilizando um SR, ou seja, ele só vai disparar no semiciclo positivo. Então, no caso lá, eu só coloquei ele como essa condição aqui, ó. Deixa eu ver se vai. Ó, só como rise only, tá? Então, basicamente seria essa aqui, ó, rise only. Que significa o quê? Que apenas na borda de subida, né, com o semiciclo positivo, ele vai disparar a minha interrupção externa. Se vocês quiserem utilizar um triac, tá, que é, por exemplo, acho que é o BT138, tá, que é usar um triac, que aí você vai disparar tanto no semiciclo positivo como no negativo, então vocês vão colocar essa condição aqui, ó, rise e fall, tá, que aí vai ser interrupção na subida e na descida. Aqui, pessoal, eu tenho a configuração da interrupção, do timer 1, tá? O que eu faço aqui, ó? O timer 1, pessoal, só para a gente fazer um cálculo aqui, ó, rapidinho. Primeira coisa, a gente tem que saber o seguinte, que eu estou trabalhando com 16 MHz, tá? 16 MHz. Por isso eu estou usando aqui um prescaler de 16. Então eu vou pegar aqui 16 e dividir, tá? E vou contar até 100. Tá? Então é como se eu estivesse dividindo isso por 100 também. Então vou dividir por 100. Isso vai dar um clock lá no timer 1 de 10 kHz. Se eu chegar e fizer 1 sobre isso, que é um período, eu vou ter 100 microsegundos, que é exatamente esse tempo que a gente está usando aqui em cima. Cadê? Na interrupção. Ó. Beleza? Por isso que eu calculei aqui, né, de forma correta o timer para 100 microsegundos. Tá? Então, vocês podem estar vendo aqui no cálculo, beleza? Habilita aqui a interrupção de update, né, quer dizer, de overflow, porque ele tem vários. O timer ele tem módulo capture, módulo de comparação, módulo PWM, então ele tem várias interrupções. Eu vou ativar a interrupção de update, que é de overflow, que quando o timer chega nesse estouro e ele reseta, tá bom? Então estou habilitando esse cara e habilitando o timer por si só, beleza? Aqui é a parte de configuração a parte analógica,
né, eu estou configurando ela primeiro, porque assim, ele tem vários, no conversor analógico digital, ele tem várias formas, ele tem, por exemplo, o modo de captura uma única vez e para, tá? Em alguns outros microcontroladores mais modernos tem o DMA, tem várias coisas. Aqui no caso, eu quero que ele fique continuamente fazendo a conversão, então eu vou escolher o modo contínuos, o canal é o canal 2, tá? Do microcontrolador é o AN2, tá? O AN2 selecionado. Aqui você pode mudar, pode colocar o AN0, o que você quiser. Aqui eu estou usando um prescaler, que é a frequência 16 MHz dividido por 18. Esses valores, pessoal, aqui, ó, são pré-determinados, tá? Você depois dá um Ctrl espaço aqui, ó, para você ver os valores que tem lá. O importante é que você respeite a frequência máxima do conversor analógico digital. Tá? Isso tem que olhar no datasheet e ele especifica lá para você. Beleza? O trigger externo vai ser desabilitado, porque o conversor analógico digital ele pode ser triggerado, né? Ele pode ser disparado externamente por um pino, mas eu quero ele disable. Eu quero alinhamento de 10 bits, que aí no caso vai ser o justificar para a direita, tá? É o mesmo caso aí da linha de AVR, PIC, né, que você pode justificar para a esquerda ou para a direita. E eu quero o Schmitt Trigger do canal 2 desabilitado, tá? Porque ele vai estar entrando como sinal analógico, não como digital. E habilito o módulo ADC. Então, dessa forma, eu consigo configurar o ADC, beleza? Vamos lá, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Tem 15 minutos. Beleza, então vamos lá. Aí aqui eu faço a leitura. Tá? Então esse cara aqui, ó, o read, ADC read, ó, vamos procurar aqui, ó, ele se encontra aqui na minha função, na minha estrutura eternamente verdadeira. O que eu faço aqui? Ó? Eu fico fazendo a leitura do trim-pot. Tá? Como eu estou trabalhando com 10 bits, pessoal, tá? Como eu estou trabalhando com 10 bits, esse valor é muito grande, vai dar 1024, tá? Valores. Só que 1024, se eu considerar os 100 microsegundos que eu tenho aqui, ó, né? Se eu chegar aqui, vamos pegar ó, 100 microsegundos e eu pegar 1024 vezes isso daqui, daria 102 milissegundos, tá? Então é muito tempo. Por quê? Porque, no caso, como eu tenho 60 Hz da rede elétrica, né, se eu pegar 60 Hz e dividir, o período é 16,6, 16,7 milissegundos. É bem menor que os 100 milissegundos aqui em cima. Tá? Só que, como eu estou trabalhando aqui, eu tenho que pegar meio período, né? Então eu tenho, na verdade, 8,33. Tá? 8,33. Se eu pegar e dividir isso aqui e inverter, se eu dividir isso aqui, eu vou ter... eu vou ter, então, 8,3 milissegundos, né, para fazer isso aí. Se eu pegar 8,3, vamos pegar aqui 8,3 milissegundos, e dividir isso aqui por 100 microsegundos, é essa conta que eu tinha que fazer. Ó. Eu vou ter 83, certo? E o que ele está lendo é 1024. Então, 1024, né, agora se eu pegar e dividir isso aqui, ó, é 12 vezes, né? É 12 vezes. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Cadê a minha coisa aqui, ó? O que eu estou fazendo aqui? Olha só. Eu estou dividindo. Estou dividindo por 2, por 4, por 8. Tá? Então, na verdade, o que eu faço aqui, né? Se eu pegar, ó, 1024, dividir por 2, que é um deslocamento, tá? É um deslocamento. Então, divide por 2, aí mais um deslocamento e mais um deslocamento. Dá 128, tá? Então dá 128, o que ele tinha que dar era 80 e pouco, né? Mas aí eu limito no software aqui, ó, 74, ó, tá vendo? Tá? Se vocês tiverem dúvida aí, comentem aí embaixo, eu tento fazer um outro vídeo, caso vocês não entendam aqui, tá? Aqui, na verdade, pessoal, é mais para adequar o trim-pot na faixa que eu quero, tá? Eu quero, por exemplo, pegar toda a faixa do trim-pot para fazer o ajuste do dimmer, tá? Para, de repente, não ficar, por exemplo, usando só um quarto do trim-pot, né? E o restante você não consegue ajustar, tá? Então, ele divide esse valor para poder encaixar na faixa que eu quero dimmerizar, tá bom? Então, se o valor for maior que 74,
ele vai limitar em 74, e se o valor for menor que 4, porque eu percebi lá na prática que quando eu coloco 0 aqui, ele não manda mais aquele pulso de trigger, tá? Então eu limito ele em 4 aqui. Então ele basicamente ele tem um range de 70, tá? O ajuste de 70 pontos dentro da dimerização, tá? E depois eu dou um tempinho de 100 milissegundos aqui. Então, para só a gente finalizar aqui, né? Eu tenho aqui a função que faz a leitura do conversor AD. Então, eu tenho um flagzinho que é o AD-ON, que dispara uma conversão. Então, quando eu chamo esse comando aqui, ele seta aquele bit, tá? Esse bit AD-ON do registrador CR1, que pertence ao módulo ADC1, tá? E aí eu tenho o End of Conversion, quer dizer, fim da conversão. Eu vou ficar lendo este cara que pertence ao registrador CSR do módulo ADC1, e enquanto esse cara, né, não finalizar, eu fico aguardando aqui, ó, fico aguardando. Finalizou, eu reseto esse bit, tá vendo? Ó? Então eu fico esperando, ele está em 0. Ele fica em 1, indicando que terminou a conversão. Aí eu reseto ele, né, com essa operação, ó, né, uma operação contraída de E, né, e lógico, E bit a bit, tá? E aqui uma negação. Isso aqui eu já expliquei em muitos vídeos aí do canal, pessoal, tá? E depois eu faço a leitura. Onde que vai ficar a leitura do conversor AD? Em dois registradores, já que eu estou fazendo uma conversão de 10 bits, né? Eu vou ter o DRH, que é a parte alta, e o DR low, tá? Isso é jogado no ADC-RES, que é uma variável de 16 bits. Eu retorno essa variável aqui, tá? Então, uma vez que eu retornar essa variável, né? Ela vai ser atribuída aqui para o intervalo e depois fazendo essa parte aqui. Então, o valor do intervalo aqui, pessoal, e depois ele é comparado aqui, ó, tá? E é feito aquele pulso ali. Beleza, pessoal? Caso vocês queiram ver aí a placa funcionando, dá uma olhadinha no vídeo anterior, tá? Lá tem a parte da bancada e tudo mais, tá ok? Então é isso aí. Se inscreva no canal, ativa o sininho, entendeu? E é isso aí. A gente se encontra aí no próximo vídeo.